Até hoje, existe uma lenda urbana que me perturba. A ideia de ser enterrado vivo. Eu me lembro de uma história que eu ouvi quando eu era pequeno de um homem que teve uma doença chamada catalepsia e ele ficou algumas horas desacordado. A família levou ele para o médico e o doutor tentou reanimá-lo, mas não conseguiu. A pressão estava muito baixa, quase zerada. Os batimentos cardíacos eram quase impossíveis de ouvir ou sentir. E o homem foi dado horas depois de ser levado ao hospital como morto. Seu corpo foi levado ao necrotério do hospital e a família mandou avisar a todos os amigos e demais parentes que aquele homem tinha morrido. E então a família preparou toda a cerimônia para se despedir, né? Para fazer toda a cerimônia fúnebre para se despedir daquele homem. E prepararam um velório, né? Compraram a urna, né? Que é o caixão, vulgarmente conhecido como caixão. E convidaram a minha mãe e o meu pai, né? A gente na época era vizinho dessa família, para ir ao velório. A gente foi ao velório. O homem, a gente passou a noite no cemitério e eu me lembro até hoje, tem uma cena na minha cabeça, porque como eu era, não era tão criança, eu devia ter uns 9, 10 anos, e eu me lembro que eu dormi perto do caixão, né, naquelas cadeirinhas que ficam nos velórios, e aí teve uma hora que eu acordei à noite, assim, e eu vi a tampa do caixão perto de mim, assim, colocada, eu olhei e vi o pé do morto levantado e fiquei meio desesperado, assim, eu travei na cadeira, eu era meio criança, mas meus pais estavam ali fora tomando um café com os familiares. E aí nesse momento em que eu acordei, né, lá no velório, eu fiquei meio preocupado e eu vi que dentro da sala onde eu estava, além do caixão, estava só a esposa dele, debruçada sobre o corpo, né, olhando para ele, acariciando o rosto dele. E como eu estava deitado, eu não tinha visto que ela estava ali. Aí eu me levantei e fiquei sentado assim na cadeira e ela só levantou o olhar, me olhou e já voltou o olhar para ele. E ela estava muito triste e tal. E aí minha mãe veio, me chamou, falou: Dani, a mamãe vai ficar aqui a noite inteira com a Suzana, que era a esposa do morto. Vai embora com seu pai e amanhã de manhã eu vou. Aí eu peguei, né? Eu sempre gostava de cemitério, embora tivesse medo. Falei: não, mãe, eu quero ficar aqui também. Ela falou: você tem certeza? Eu falei: não, tenho certeza. Ela falou: a mamãe vai ficar até amanhã de manhã com ela, porque ela tá precisando e tal. Eu falei: não, eu fico também. E aí nisso meu pai foi embora e prometeu que voltava a buscar a gente pela manhã. Só que assim, embora eu tivesse escolhido ficar com a minha mãe no cemitério, né? Eu tinha um pouco de medo, eu não saía muito de perto. E era um cemitério daqueles que não tem túmulo alto, sepultura alta, sabe? Eram daqueles cemitérios que tinha só um azulejo com o nome das pessoas e parecia um grande jardim. É muito bonito, assim. Só que à noite você não via nada. Você só escutava algumas corujas, você ficava olhando para aquele nada, aquele monte de túmulo, aquele monte de gente, né, sepultada. Você imaginava que embaixo dos teus pés tinha um monte de gente sepultada. Eu só ia, colocava a cabeça para fora, olhava aquele jardim enorme de gente enterrada, que era o cemitério, e já voltava lá e ficava com a minha mãe. E até o corpo do morto era um tipo de companhia naquela noite, porque a gente começou a ficar acuado ali. Então ficou eu, minha mãe, a esposa do morto e o morto, né? Efetivamente lá, morto. E aí teve um momento, assim, quando foi a madrugada dentro, né? O pessoal foi indo embora, foi ficando só realmente a esposa do morto e a minha mãe, de vivas, e eu, né? Sem contar o defunto. Eu me lembro que eu quase estava pegando no sono numa daquelas cadeirinhas que tem ali do lado do velório. E aí eu ouvi a moça falando pra minha mãe assim: você acredita em mim? E minha mãe falando assim: Suzana, eu acredito, mas calma, você precisa ser forte. Aí ela falava: ele não morreu, ele tá vivo. Ele tem uma doença que ele fica desacordado durante dias. A gente não pode enterrá-lo. A família dele está me convencendo a enterrá-lo, mas a gente não pode enterrá-lo, ele tá vivo.
E a minha mãe, pensando que ela tava, né, saindo da lucidez, ela: calma, Suzana, calma, vem aqui, vamos tomar um café. E aí aquilo foi realmente começando a me apavorar, porque eu tava ouvindo aquela mulher falando que o marido tava vivo, sendo que o corpo do marido estava no caixão, na frente dela, sem se mexer, sem respirar. E a minha mãe começou a falar: Suzana, vem cá, vamos tomar os seus remédios. Aí ela começou a ficar brava: eu não preciso de remédios, ele tá vivo. E minha mãe falou: Suzana, você tá cansada? Não tô cansada! E aí eu me assustei assim, eu falei. E até tinha umas outras pessoas em outros velórios por perto. E as pessoas meio que começaram a olhar assim, aí eu comecei a ficar com medo daquilo. Aí ela começou a pedir ajuda pra minha mãe: tira ele do caixão. E como ela tinha tomado alguns remédios pra aquela situação toda, pra aguentar aquela situação toda, a gente percebeu que ela tava ficando meio doida, sabe? Meio loucura. E aí a situação foi começando a ficar tensa, porque minha mãe foi tentando convencer a mulher de que ela estava cansada, de que ele, sabe, porque ela não aceitava a morte do marido, né? Porque ele era novo, ela era bonita, ela era super jovem. E ela falando: ele tá vivo, a gente precisa tirar ele do caixão. A família dele me convenceu a enterrar. Ajuda a tirar. E minha mãe assim: calma, eu sei quando a pessoa tá viva, eu sou médium, eu vejo, o seu marido tá em paz. Minha mãe começou, embora eu acho que minha mãe não estivesse vendo nada naquele momento, porque ela tava mais nervosa com a mulher, com o desespero da mulher. E aí a mulher começou: não. E aí aquilo começou a me perturbar. Eu saí da sala, fui para um sofazinho que tinha assim. E aí eu me lembro dessa cena até hoje. Eu olhei, tinham 5 salas assim, e as 5 salas tinham mortos. Eu fui olhar no relógio, eram 3 da madrugada. Aí naquela neura minha, né, eu vi aquele início de... Não era um tumulto, mas era uma briga, assim, com a mulher, sabe? Ela tava ficando desesperada, tava começando a incomodar as outras pessoas, até que o guarda veio, tentou acalmá-la, porque eles já devem estar acostumados com isso, né? A pessoa que não aceitava a morte da pessoa, né? E aí eu olhei, era 3 da manhã, vi aquele monte de caixão, algumas salas, tinha uma sala que era, acho que de um adolescente, tipo, tinha muitos adolescentes olhando aquele velório. E aí eu comecei a ficar instigado a entrar nas outras salas, mas nem a pau que eu iria entrar naquelas salas às 3 horas da manhã para ver os demais defuntos que estavam por lá. E aí eu me lembro que eu dormi e na hora que eu acordei já era dia, com um monte de gente em volta, e minha mãe falando: Dani, vamos sepultar, vamos enterrar o moço e tal. E aí eu falei: e a esposa dele? Aí ela falou: tá lá fora. Aí na hora que eu fui lá fora pra olhar como ela tava tipo, tinha umas pessoas em volta dela, e ela tava tipo olhando pro céu assim, brisada, tipo. E aí eu peguei e olhei pra ela de longe, ela pegou e olhou pra mim assim. Aí ela tipo deu... Falei: cara, essa mulher ela vai endoidar, ela não tá aceitando a morte do marido. Pensando, e eu era criança, eu já tinha essa ideia toda. E minha mãe veio, pegou no meu ombro assim, falou: vai sepultar ele. E não deu outra. Na hora que levaram o caixão, que chegou lá em cima do túmulo, a mulher começou a gritar: ele tá vivo, não vai deixar enterrar. E todo mundo começou a ficar desesperado: calma. E ela: ele tá vivo, não deixa ele enterrar, ele tá vivo, e não sei o que, pelo amor de Deus, ele tá vivo. E aquilo começou a entrar na gente, começou a me perturbar de maneira muito... E aí aquele desespero todo e tudo. E aí eu vi uma das cenas muito tristes, que eu não me esqueço até hoje também. Veio uma senhora, não sei se era a mãe dela ou se era... Não sei, era uma senhora. Pegou um comprimido assim e enfiou na boca dela e começou a tampar a boca dela. E ela... E aí do nada, 2 minutos, a mulher começou a revirar o olho, começou tipo... E apagou. E aí todo mundo começou a chorar, que foi uma coisa horrível e tal, não sei o que. E aí tava todo mundo, tipo, terminando de sepultar. Pá, mulher! Ele tá vivo! Ela acordou, louca. Ele tá vivo! E aí todo mundo levou ela pra baixo, assim. Aí minha mãe pegou e falou: Dani, vamos embora. E aí eu
vamos embora. E quando a gente chegou em casa, a minha mãe pediu pra eu ir pro meu quarto, assim, e desabou na cozinha, sabe? Começou a chorar muito, começou a chorar e começou a chorar. E aí eu me lembro que meu pai veio e falou: Dani, vai lá com a sua mãe, fica com ela, a gente, vamos tentar. E aí eu comecei a chorar também, porque ele ficou muito forte em mim. Foi uma cena horrível ver aquela mulher dizendo que o marido estava vivo. E todo mundo dopando a mulher ao vivo lá pra todo mundo, enterrando o cara. Foi realmente muito triste. Mas o pior foi depois de muitos anos, a gente se mudou daquela casa. A minha mãe me chamou e falou: você lembra daquele velório que a gente foi? Aí eu falei: lembro. Ela falou: pois é, foram desenterrar o corpo dele. E algo muito bizarro aconteceu. Ela contou que depois de 3 anos era preciso fazer a exumação, né? Tirar os ossos daquela sepultura, daquele homem, para colocar em outro lugar. Ela me contou que a esposa dele ficou meio doida, precisou entrar ficou perturbada com a história, precisou fazer um tratamento psicológico. Mas ela contou que quando foram tirar o corpo dele, os ossos dele do túmulo, o esqueleto inteiro estava de bruço. Ou seja, ele teria acordado embaixo da sepultura e tentado cavar num desespero pro lado errado para sair dali. Ou seja, a mulher dele estava certa o tempo todo.